eu não consigo emagrecer porque eu sou muito ansiosa. Você já falou essa frase? Bom, primeiramente, olá, equilibrados e equilibrados. Vocês estão bem? Hoje eu vim falar com você que acredita que a ansiedade é um dos fatores que atrapalha o seu processo de emagrecimento. Se você se identifica, então já curte aqui esse vídeo, não esquece de se inscrever aqui no canal para que você consiga ficar por dentro de tudo que eu compartilho aqui e também vai lá conhecer minha comunidade Equilíbrio que tem esse conteúdo e muitos outros de forma organizada e bonitinha para que vocês consigam ter ótimos resultados, mesmo se vocês são ansiosas e impulsivas. Bom, vamos lá. Essa é uma das frases que eu mais ouço na minha vida, que é: Adriana, meu problema é a ansiedade. E sempre quando um cliente me fala isso, sabe, em consulta, o que me atrapalha, Adriana, é a ansiedade, eu gosto de investigar um pouquinho mais. O que essa pessoa quer dizer quando ela diz que ela não consegue emagrecer por conta da ansiedade? O que ela sente? O que ela faz? O que acontece que atrapalha o processo de emagrecimento delas? E nesse primeiro vídeo agora, eu quero falar com vocês alguns comportamentos que vocês podem ter nos momentos de ansiedade que atrapalham de fato o seu processo de emagrecimento e como mudar esses comportamentos. E depois, no decorrer dos próximos vídeos, vocês vão perceber que em alguns momentos não é culpa da ansiedade. Você acredita ser ansiedade, mas são outros fatores que estão sabotando o seu processo de emagrecimento. Mas isso aí a gente vai conversar nos próximos vídeos. Porque no vídeo de hoje, nesse vídeo aqui, eu quero realmente falar um pouquinho mais sobre esse comer nos momentos de ansiedade. Primeiro, a gente precisa identificar o que é ansiedade, né? O que é estar ansioso? E estar ansioso é estar preocupado, né, com algo que pode ou não acontecer, mas na nossa mente a gente já cria um cenário de trevas para aquela situação. Então, se você está preocupada com alguma situação, se você fica pensando, nossa, mas e se acontecer aquilo? Mas e se, me acontecer aquilo? Enfim, você fica ali num excesso de futuro e esse excesso de futuro vai te gerando outras emoções, outras sensações. Te gera angústia, te gera preocupação, te gera tristeza, te gera frustração, enfim, depende do que você está pensando, depende do motivo que está te deixando ansiosa, isso vai brotando outras emoções. E percebe que todas essas emoções que eu falei aqui agora são emoções desconfortáveis, tristeza, angústia, excesso de preocupação, são emoções desconfortáveis. E muitas das vezes, por a gente não identificar essas emoções, por a gente não saber lidar com essas emoções, ou às vezes, minimamente, por a gente não saber ouvir que emoção é essa que tá me gerando esse desconforto, por que eu tô me sentindo tão desconfortável, né? Ao invés de olhar para tudo isso, o que as pessoas fazem? Acabam levando para comida, né? Porque em busca de uma sensação de bem-estar, de prazer, tá? Então, nesse momento, muitas das vezes, as pessoas costumam buscar alimentos que a gente chama de comfort food, que são alimentos que trazem sensações confortáveis. Então, percebe que nesses momentos, você não quer comer qualquer coisa. Eu nunca vi uma pessoa ansiosa, por exemplo, roendo uma cenoura. Você já viu? Então, nesse momento, a gente quer o quê? Um bolinho de chuva, que faz lembrar sua mãe, sua infância. A gente quer um bolo de cenoura com cobertura de chocolate, que traz aquela sensação de prazer, de aconchego. Você quer uma barra de chocolate, uma caixa de bombom. Percebe que você quer alimentos extremamente palatáveis, que vão te trazer sensação de bem-estar, de aconchego. E por que a gente quer alimentos que tragam a sensação de aconchego e de bem-estar? Porque existem emoções extremamente desconfortáveis, né? Que estão ali te trazendo sensações desconfortáveis e por não saber olhar e lidar para essas emoções, automaticamente você quer buscar algo confortável e aconchegante. Então, se você se percebe nesse movimento, sempre que alguma coisa te frustra, alguma coisa te estressa, te irrita, te entristece, por exemplo, te angustia, se você tem a tendência de buscar na comida, nós chamamos isso de comer emocional, certo? E aí, o que fazer então, Adriana, nesse caso que realmente é quando as emoções estão afloradas e você acaba querendo buscar uma solução na comida, buscar uma sensação
sensação confortável. O primeiro ponto para ajudar vocês a não descontar essas emoções na comida é vocês aprenderem a ouvir e nomear essas emoções. E aí você fala, como assim, Adriana, ouvir e nomear essas emoções? Imagine que você está andando na rua, certo? Então, na sua cidade aí, você está andando na rua, uma rua movimentada. E uma pessoa te vê de longe e uma pessoa que te conhece e quer falar com você. Então, ela chama o seu nome, né? Então, meu nome é Adriana. Se eu não escuto, né? Não viro, não escutei que a pessoa me chamou, o que vai acontecer? Essa pessoa vai me chamar cada vez mais alto. Ela vai gritar cada vez mais alto, né? No intuito que eu consiga ouvi-la e olhar para trás e dar atenção para ela, certo? Então, quanto mais alto ela gritar, mais chance, teoricamente, de ouvir essa pessoa. E com as nossas emoções, acontece algo parecido. Quando, né, às vezes até um pensamento inconsciente que tá lá, que parece, nossa, mas eu nem tava pensando naquele assunto, mas teve um gatilho que te fez lembrar de tal situação. Enfim, né, sabe quando vai vindo incômodos e você vai ignorando esses incômodos e às vezes ignorando porque é um tema sensível para você, às vezes ignorando porque é um tema dolorido, que você sabe que se você olhar para aquela situação vai ser desafiador, vai ser difícil, e aí é como se você estivesse tentando camuflar aquilo, abafar aquilo. Você não quer olhar para aquela situação que tá te trazendo essas emoções desconfortáveis. E aí você quer o quê? Fugir dessas emoções. Como que você foge dessas emoções? Ignorando que elas estão ali e buscando refúgio. E muitas pessoas buscam refúgio onde? Comendo. Só que enquanto você não vira, né, como o exemplo que eu estava falando, para olhar para aquelas emoções, entender o que está acontecendo, adivinha, essas emoções vão cada vez gritar mais alto. Ou seja, esse desconforto vai aparecer cada vez com mais intensidade. E aí, imagina se esse desconforto for se intensificando e cada vez que esse desconforto se intensifica, você recorre à comida. Então percebe que isso vai se tornar insustentável? E até que percebe que quando vocês estão comendo nesses momentos, na tentativa de camuflar essas emoções, percebe que não tem uma quantidade que dê, né? Então imagina que você fala, nos momentos de ansiedade eu preciso comer um doce. E aí se você pega uma caixa de bombom, você se contenta com um chocolate, com um bombom? Bem provável que não. Se você pega uma barra de chocolate, você se contenta com 2 quadradinhos de chocolate? Bem provável que não. E por que você precisa de, parece que uma grande quantidade? Porque se deixar, você come a caixa inteira de bis, metade da caixa de bombom, metade da barra de chocolate, porque você está tentando camuflar algo que é emocional usando algo, né? Um chocolate. Então, você, na verdade, o que você quer é aquela sensação de prazer e bem-estar que aquele alimento desperta em você. E aí pensar que às vezes tá tudo bem, né? Às vezes a gente tá numa TPM, tá meio tristonho, tá tudo bem a gente querer um alimento mais confortável, né? Eu quero aqui comer um chocolate, só que eu consigo porcionar esse chocolate, comer uma pequena porção, comer devagar, prestando atenção, degustando aquele alimento, e isso já me basta. Ok, isso é saudável, isso é ok, não vejo problema nisso. O problema é quando você não olha para os desconfortos, não olha para suas emoções e você quer canalizar tudo na comida. Aí sim, nós temos um desafio. Aí sim é o que a gente considera o comer por ansiedade, né? Esse comer emocional. E aí, como eu estava falando, o primeiro passo a se fazer é olhar para aquela situação desconfortável. Por mais desconfortável que seja, enquanto você não olha para ela, ela não vai mudar, ela não vai sair dali. Mesmo você ignorando ela, tentando jogar aquela situação para debaixo do tapete, ela vai surgir em algum momento. E aí imagina você passar 6 meses, 1 ano, 2 anos, ignorando esse processo, ignorando essas emoções, esses desconfortos que sempre vão surgindo e canalizando tudo isso na comida. Imagina como isso vai, né, acarretar um excesso de peso, como isso vai acarretar alterações nos seus exames, por exemplo, como isso vai mudar a sua estrutura corporal automaticamente, diminuir sua autoestima, sua autoconfiança. Então, a primeira coisa é a gente começar a perceber o que se passa dentro da gente. Porque muitas das vezes as pessoas me falam assim, eu tava muito ansiosa ontem, e aí, sei lá, comi metade da caixa de bis, né? Mas a pessoa só olha para a emoção, só para a ansiedade. A ansiedade, na verdade, ela é um sintoma de outras emoções desconfortáveis. Tá, mas por que você estava ansiosa?
estava preocupada? Você estava angustiada com alguma situação específica? Né? Você estava frustrada? Então, quando a gente consegue dar nome para aquilo que a gente está sentindo e falar, ah, não, ontem eu estava assim, porque eu fiquei frustrada com tal situação no trabalho, por exemplo, que eu imaginei que ia ser uma coisa diferente e não foi, aí eu fiquei muito frustrada, aí no fim acabei comendo metade da caixa de bis, por exemplo. Tá, quando você consegue identificar, o que eu tô sentindo aqui agora? É frustração. E por que eu tô me sentindo frustrada? Porque aconteceu X, Y, Z e eu gostaria que tivesse acontecido assim, assado. E aí pensar, tem alguma coisa que tá no meu controle que eu posso fazer? Ou então, não posso fazer nada pra mudar essa situação. Então, qual vai ser a melhor forma pra eu lidar com esse desconforto, com essa situação? Percebe que quando você olha pra situação, você entende que tá tudo bem, você tá se sentindo frustrada, tá tudo bem, você tá se sentindo irritada, triste e etc. E aí você percebe o que se pode fazer, o que se não pode fazer. Tudo isso já vai amenizando essa sensação de desconforto. Porque você olhou para aquilo e você está trabalhando aquilo internamente. Você não está correndo daquilo. Porque lembra que eu falei, quanto mais você corre, mais essas emoções vão se aflorar para você olhar para aquilo, certo? Então imagine que, por exemplo, tem esse copo de água aqui, tivesse quente essa água. E aí imagine se eu não tivesse percepção que tivesse quente, né? Se não tivesse a sinalização, as células ali sinalizando que tá quente. Eu ia queimar a minha mão e nunca ia soltar o copo de água, certo? Então eu solto quando tá quente porque eu percebo que ele tá muito quente. E aí, com as emoções, funciona dessa forma, né? Se você só tá tentando camuflar, se você só tá, colocando um copo dentro do outro pra tentar não se queimar com aquilo, uma hora você vai se queimar. Então, mesmo que é desconfortável olhar para aquela situação, se você quer parar, ou diminuir esses episódios de comer emocional, de comer porque as emoções estão afloradas, você precisa começar a olhar para os seus desconfortos e internamente ir trabalhando esses desconfortos. Então, percebe que, embora o que a gente quer é diminuir esse comer emocional, as estratégias não estão nesse ponto aqui, nesse vídeo agora, não estão relacionadas com a comida. Estão relacionadas com como você se comporta com as suas próprias emoções. E aí procurar fazer terapia, por exemplo, ou cada um, lida com as emoções de uma forma. Se você tem uma religião, às vezes a religião ajuda muito nessa questão também, a lidar com os próprios conflitos, ou como eu falei, buscar terapia, fazer uma atividade física. São vários fatores que vão te ajudar a gerenciar melhor essas emoções, a identificar, gerenciar, lidar com elas para que a comida não vire válvula de escape. Então, esse primeiro vídeo é realmente para a gente falar um pouquinho mais sobre esse comer emocional, sobre quando essa ansiedade aflora, o que fazer ao invés de comer, certo? Mas nos próximos vídeos vocês vão perceber que nem sempre é porque as emoções afloraram. Tem outros motivos aí que estão te sabotando e você acredita ser por conta da ansiedade. Bom, se você gostou desse vídeo, já compartilha com alguém que você sabe que é ansioso e que quando tá com as emoções afloradas, acaba comendo demais, que tenho certeza que ela vai se beneficiar desse conteúdo. Um abraço bem nutrido e a gente se vê no próximo vídeo.